pessoal, em todo o Brasil os casos de dengue têm aumentado, viu? No país já são mais de 1 milhão de registros da doença e o Paraná também já contabiliza o número alto de infectados. Por aqui já são mais de 180 mil pessoas. E para ter ideia do quanto este número é alto, nós preparamos uma reportagem que faz um comparativo dos números da doença nos últimos 4 anos. O ano era 2020, o Paraná passava dos 227 mil registros de dengue e chegava a 170 mortes. Passado alguns anos, os casos ficaram mais controlados. Nos últimos 4 anos, 2020 foi o período de maior calamidade. Acontece que, chegando no atual momento e alguns meses antes do final do ano epidemiológico, o estado já registra mais de 184 mil casos e 103 mortes. Em números totais, ainda há uma diferença. No entanto, quando comparado às mesmas semanas, 2024 já superou 2020. No mesmo período, a diferença é superior a 82 mil casos e 25 mortes. Naquele período, o Paraná tinha um grande impacto pela chegada de um novo sorotipo. Quando você tem a introdução no novo sorotipo, sempre tem o risco de uma grande epidemia por conta da suscetibilidade das pessoas a esse agravo. No presente momento, nós estamos com a predominância do sorotipo D1, que já circulou anteriormente no Brasil. Mas daí o que provocou uma epidemia tão grande, não só no Paraná, mas como na grande parte dos estados do Brasil, foi a situação do El Niño, o fenômeno El Niño principalmente, porque ele trouxe uma mudança climática bastante impactante para o país e impactou bastante no estado do Paraná, com temperaturas muito elevadas e muitas chuvas. A precipitação pluviométrica foi bastante elevada e isso facilita em muito a proliferação do vetor. No comparativo dos anos, é possível notar a diferença do número total de casos. A crescente no período 2019 e 2020, queda nos próximos 3 períodos e aumento no momento atual. Nesse momento, o estado do Paraná se encontra com um número bastante elevado de notificações. Nós já somamos desde o início do período, em agosto do ano passado, 395 mil notificações até o momento, com 43 mil notificações só nessa última semana. Mas já nas 3 últimas semanas, essas notificações elas têm se estabilizado em torno de 40 mil toda semana. Então, significa que nós estamos chegando num platô nesse presente momento, mas num platô elevado, bastante elevado, que ainda provoca dificuldades com a assistência do paciente que tem suspeita de dengue. Nos últimos anos epidemiológicos, o litoral também registrou uma diferença nos números. No período 2019-2020, foram 1.995 casos. 2020-2021, 4.209 casos. 2021-2022, 1.394 casos. 2022-2023, 11.741 casos. E no período atual, até o momento, já são 7.319 casos. Atualmente, Antonina, Guaratuba e Paranaguá são os municípios com maior número de registros. Toda esta situação acende um alerta ao estado. Então, é preciso se dar apoio a esses municípios nesse enfrentamento para que ele possa ter essa capacidade aumentada para poder absorver esse fluxo e essa demanda. E para que a gente não tenha a desatenção com os casos que são graves e com sinais de alarme e que podem evoluir para óbito. Com a situação, o estado do Paraná tem tomado medidas emergenciais, principalmente o apoio às cidades. Recentemente, a Secretaria de Estado da Saúde destinou 93 milhões aos municípios, um apoio que vai desde a parte assistencial até o controle vetorial. 60 milhões de reais foram dentro do programa de atenção e vigilância, o Provigia, que os municípios podem utilizar para as várias frentes de enfrentamento. Uma parte desse recurso, 5 milhões, foram para hospitais, para a questão do atendimento. 20 milhões foi para a compra de medicamentos e insumos. Um outro fator contribui para a proliferação, a falta de cuidado. A fêmea tem o costume de fazer o depósito de ovos onde há pessoas, pelo repasto sanguíneo e maturação dos ovos. Se nós tivermos o cuidado de verificar esses locais semanalmente, por que semanalmente?
é o ciclo, né, de que o ovo vai se transformar em larva, em pupa e vai emergir novos mosquitos. Então temos esse período de uma semana para que nós possamos evitar a proliferação vetorial, eliminando esses focos do mosquito. É preciso eliminar e fazer a vedação destes espaços. No país já são mais de 1 milhão de casos e 1.000 mortes. Mas uma esperança se aproxima: a chegada aos poucos das vacinas. No Paraná, algumas regiões já receberam e começaram as aplicações. Da mesma forma, a situação acende um alerta e lembra da importância dos cuidados. A dengue mata e todo cuidado é pouco. Nunca é demais relembrar aquele fatídico ano de 2015, a virada de ano de 2015 para 2016, quando mais de 30 pessoas perderam a vida por dengue aqui em Paranaguá. Só de Paranaguá eu tô falando, viu? Eu repito sempre esse assunto, que é para ver se a gente insere na nossa memória por osmose, né? Porque nessa reportagem é muito fácil a gente perceber, viu? Que lá em 2019, 2020, a gente teve uma alta desses casos, depois uma consequente queda e agora a gente está aumentando de novo. Ou seja, a gente aprendeu lá em 2019, 2020, opa, a dengue aumentou. Aí diminuímos os casos nos anos seguintes, ou seja, relaxamos. E aí o relaxo foi tão grande, isso eu falo de todos nós, que fizemos com que os casos de dengue aumentassem de novo agora, né? Nessa virada de ano de 2023 para 2024. Olha, a Ana e a secretária lá de Curitiba falaram tudo e muito bem sobre o que devemos fazer, o que podemos fazer para eliminar os criadouros dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus. Cabe a nós fazer isso de uma maneira bastante fácil, viu?